É compatível existir dois estados enquanto existiu o regime sionista, com as suas características racistas e coloniais, disposto a desestabilizar um Estado palestino diante de qualquer risco que calculem para a segurança israelense, como estamos vendo agora na faixa de Gaza? É claro que não. A solução dos dois estados virou uma miragem. É uma solução que, a meu juízo, já era completamente equivocada em 1947. Foi o grande erro de Stalin em termos de política externa. Stalin se equivocou brutalmente em relação ao papel eventualmente progressista que Israel poderia desempenhar no Oriente Médio e facilitou essa aberração que foi o nascimento de um Estado étnico, o Estado de Israel, em um território cuja maioria populacional era formada pelos árabes palestinos. Criou-se um tremendo problema lá em 1947, quando a partilha ainda destinava, e de uma maneira muito clara, destinava 47% da Palestina para que os palestinos pudessem constituir seu próprio Estado. Agora, passados 75 anos, depois de todos os episódios que ocorreram, a possibilidade de criar os dois estados é nula. É nula. É apenas uma miragem, uma cenourinha na frente do coelho para ganhar tempo. Diante desta realidade, muitas pessoas, tanto do lado palestino quanto do lado israelense, começam a discutir outras hipóteses. Tradicionalmente, a OLP, como eu já disse, defendia o Estado único, laico e republicano de toda a Palestina, na qual pudessem conviver árabes, judeus e outros grupos étnicos ou religiosos. Não é? Essa sempre foi a posição da OLP até os acordos de Oslo, em 1993. O sionismo, de uma maneira cínica e malandra, tenta apresentar essa posição da OLP, cuja consigna é Palestina livre do rio ao mar, tenta apresentar essa posição como uma posição antissemita. Essa posição da OLP representaria expulsar os judeus da Palestina ou até matá-los. Isso é uma enorme falsidade. O que o OLP jamais aceitou foi a criação do Estado étnico de Israel e a criação do Estado étnico de Israel às custas de territórios nos quais a maioria da população era árabe palestina. A OLP jamais propôs a eliminação dos judeus, jamais propôs a expulsão dos judeus da Palestina. A OLP defendeu sempre, até 93, o Estado único, laico e republicano. Essa também é a posição hoje, de setores israelenses antisionistas. O mais importante defensor dessa tese, os dois principais defensores dessa tese, um deles é um grande jornalista israelense, um dos principais intelectuais israelenses, chamado Gideon Levy. Outro que também defende essa tese é Ilan Pappé, famoso historiador que revelou ao mundo, de uma maneira muito documentada, a operação de limpeza étnica que está na base do surgimento e da consolidação do Estado de Israel. O que propõe Levi, o que propõe Pape? A criação de um Estado único. Esse Estado único, republicano e laico, ele abarcaria toda a Palestina histórica, todos os 15 milhões que vivem na Palestina histórica. São 7 milhões aproximadamente de judeus, aproximadamente 7 milhões de árabes palestinos e cerca de 600, 700 mil que não são nem árabes palestinos, nem judeus. Todos esses 15 milhões teriam os mesmos direitos, todos esses 15 milhões teriam direito a voto, todos esses 15 milhões poderiam livremente se mover no território da Palestina histórica e seriam estabelecidos, claro, vários mecanismos de transição para garantir a paz durante até que se consolidasse esse Estado único, garantisse direitos religiosos, garantisse direitos de ir e vir, garantisse direitos sociais, direitos econômicos,
uma força internacional poderia contribuir, supervisionar essa transição, mas seria na Palestina histórica desmontada essa situação de um Estado único de fato, porque o Estado de Israel já é um Estado único de fato, mas é um Estado racista e colonial, que impõe direitos desiguais à população que vive na Palestina histórica. Os judeus têm plenitude de direitos, os árabes israelenses têm menos direitos e os palestinos dos territórios ocupados não têm direito nenhum. Israel já é um Estado único na Palestina. Essa é a verdade. Basta olharmos de novo para aquele mapa pós-Oslo. Israel é o Estado único da Palestina, segundo a opinião de Levi e de Pape, entre outros. Há um movimento favorável a essa tese. Como é que se resolveria a situação, portanto? Ao invés de se criar um Estado palestino, o que se faria é democratizar a Palestina histórica. Democratizar a Palestina histórica, como foi feito na África do Sul, como foi feito na Irlanda do Norte. Democracia, a base da democracia, direitos iguais para todos. A base da democracia do ponto de vista eleitoral, um homem, uma mulher, um voto, com garantias às minorias. Isso não é uma novidade na história do mundo. Repito, esse foi o modelo de transição na África do Sul do apartheid, e esse foi o modelo de transição na Irlanda do Norte, onde havia um fortíssimo conflito opondo protestantes unionistas, que defendiam a permanência da Irlanda do Norte como parte do Reino Unido, e os católicos separatistas, no caso o IRA é uma espécie de Hamas da Irlanda do Norte, se vocês estão lembrados e acompanharam historicamente. E os católicos seccionistas, separatistas, que queriam que a Irlanda do Norte se separasse do Reino Unido e se juntasse com a Irlanda, formando uma única república. Como é que foi feito os acordos da Semana Santa em 1998 na Irlanda do Norte? Se estabeleceu um mecanismo eleitoral pelo qual quem ganha comanda o governo, mas quem perde também faz parte do governo. Foram estabelecidos vários direitos e controles internacionais sobre esses direitos, e se superou, pelo menos no que diz respeito à confrontação religiosa, se superou aquela situação de décadas. Claro que ainda está pendente na Irlanda do Norte se ela irá ou não se juntar com a Irlanda, se ela irá ou não se separar do Reino Unido. Mas o conflito religioso foi superado. Na Palestina não há propriamente conflito religioso. É uma falsa interpretação considerar que ali há um conflito religioso. Ali há um conflito colonial entre um Estado colonial de caráter racista, que é o Estado de Israel, e um povo colonizado, que é o povo palestino. Como você supera essa situação? E isso nós também temos exemplos históricos na África do Sul. A África do Sul era uma situação muito parecida. Havia uma minoria branca formada por boeres, que eram aqueles africanos do sul de origem holandesa, que falavam afrikaner, aquele dialeto que vem do holandês. Essa minoria boer estabelece uma ditadura racista em 1948, quando são estabelecidas as leis do apartheid, e havia uma situação de colonização sobre os negros da África do Sul, que não tinham direitos. Houve um período em que a proposta para superar a situação na África do Sul, inclusive de parte do movimento negro, de parte do movimento anti-apartheid, era criar um Estado negro, ao mesmo tempo que os boeres criariam um Estado africano, um Estado branco. Essa solução dos dois Estados era claramente uma solução equivocada na África do Sul, porque ela era assimétrica, desigual, dado o poderio do Estado Boer, que teria o Estado sul-africano, o Estado Boer, o Estado africano, frente a um possível Estado negro. E a solução para a transição pós-apartheid na África do Sul foi a democracia. Um homem, uma mulher, um voto, direitos iguais para todos.
e mecanismos de preservação das minorias, com supervisão internacional. E acabou o regime do apartheid. Não acabou a África do Sul, acabou o regime do apartheid. Na Palestina, na minha opinião, e nisso eu estou de pleno acordo com Gideon Levy, ou com Ilan Pappe e com outros, na Palestina histórica é impossível qualquer solução enquanto existir um regime racista e colonial como é o regime sionista. Para que possa haver uma solução, é necessário que o regime sionista deixe de existir, e deixe de existir sendo substituído por um regime democrático e republicano, no qual todos os habitantes da Palestina histórica têm os mesmos direitos. Tem que acabar com o apartheid, com o sistema de direitos classificados, exclusivos dos judeus, sem nenhum direito para os palestinos dos territórios ocupados. Tem que acabar com os muros, tem que permitir a livre circulação de pessoas, tem que estabelecer um homem, uma mulher, um voto. É uma solução que, aos olhos de alguns, parece mais radical, mas eu vou dizer para vocês, é a solução mais moderada e viável a médio e longo prazo que existe. Sabem por quê? Eu vou dar um exemplo. Uma solução desse tipo não significaria tirar os 700.000 colonos judeus de onde eles estão. Não seria necessário retirar esses colonos dos territórios ocupados, porque toda a Palestina histórica seria um só país. Da mesma maneira, os palestinos poderiam viver onde quisessem. E os palestinos que estão na diáspora poderiam retornar à Palestina histórica. Isso é um elemento essencial. O direito de retorno dos palestinos na diáspora. Aproximadamente são 6 milhões de palestinos que poderiam retornar à Palestina histórica da mesma maneira que os judeus. O mesmo direito de retorno, tanto para judeus quanto para palestinos. Hoje, o Estado de Israel permite o direito de retorno apenas para os judeus. Mesmo aqueles árabes israelenses, aqueles árabes palestinos que viviam no território onde hoje é Israel, esses árabes palestinos, se eles quisessem, seus descendentes quisessem retornar a Israel, não podem, ao contrário dos judeus que podem e imediatamente recebem cidadania. Uma solução desse tipo é uma solução pela qual todos com direitos iguais podem exercer o retorno, podem viver onde quiserem, podem votar e ser votados. E os mecanismos de controle dos direitos de minoria são muito mais simples, porque eles não se fazem pela via militar de um exército contra um povo, como é a situação colonial. Numa situação colonial, o exército do Estado colonial exerce um poder descomunal, como nós estamos vendo no caso de Israel. Israel já assinou Camp David, Israel já assinou Oslo, e nunca cumpriu. E nada acontece com Israel exatamente porque o poderio do seu exército impõe a vontade sionista sobre os povos colonizados. A única maneira de que esses direitos possam ser respeitados é internalizar o conflito. O que quer dizer internalizar? Colocar considerar todos dentro do mesmo território, todos com os mesmos direitos, sobre vários mecanismos de supervisão internacional. É evidente que, a curto prazo, essa é uma solução complexa. Por que ela é complexa? Porque o regime sionista não a aceita. O regime sionista foi criado para ter um Estado racista e colonial. Esse é o propósito do sionismo. O propósito do sionismo é ter um Estado étnico, é ter um Estado racista. Evidentemente que a democracia, da maneira como é proposta por Levi, que é judeu e antisionista, principal
colaborador do jornal Haaretz, como é proposta por Ilon Paco, judeu israelense, e por tantos outros intelectuais e ativistas israelenses, além de palestinos, esta solução da democracia, ela é antagônica à existência de um regime colonial e racista. O regime colonial e racista tem que acabar.